capítulo 9. Jesus cura um paralítico. A gente falou desse mesmo assunto no nosso GF, mas que não estava inserido no estudo geral, foi um GF em particular, por conta dos irmãos não serem evangélicos ainda, irmão? Então a gente tratou de um assunto diferente lá. E Mateus escreveu, irmãos, assim como Lucas e como Marcos. Nós sabemos que esses três evangelhos, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que significa parecidos, mesma ótica, escreveram os mesmos milagres, com a mesma visão. Então esses três evangelhos são muito parecidos, com algumas poucas diferenças. E Mateus escreveu que Jesus entrou num barco, e diz aqui, entrando num barco, passou para um outro lado e chegou à sua cidade. Qual era a cidade de Jesus? Jesus entrou num barco. Jesus viveu em Nazaré, mas ele nasceu em Belém da Judéia, Aí viveu em Nazaré. Então Jesus entrou num barco e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho do homem, filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Então Jesus disse ao paralítico imediatamente: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que alguns escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoado-te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Jesus continua: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Amém, irmãos? Amém. Quando Mateus foi chamado, ele tinha, jovens, mais ou menos de 35 a 40 anos de idade. Ele já não era mais um jovenzinho, mas ele já tinha mais ou menos essa faixa etária de idade. Eu lembro quando o irmão Bartolomeu, esposo da irmã Cícera, veio aqui à frente contar o seu testemunho. Ele falou poucas palavras, mas falou tudo. Ele disse assim: por que não aceitei Jesus antes? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Apenas isso, mas já deu para entender o sentimento do irmão Bartolomeu, ou seja, quanto tempo eu perdi. Verdade. Agora o irmão acabou de falar que ele ali está com 64, o irmão Lemias com 65, mas já tem uma trajetória aí grande na obra do Senhor. Mas o irmão Bartolomeu se converteu agora, e ele teve esse sentimento: por que eu não me converti antes? Ou por que não aceitei Jesus antes? Nós sabemos que os jovens tiveram essa oportunidade de aceitar Jesus enquanto é jovem. O que a Bíblia diz em Eclesiastes? Na sua mocidade. Lembra-te, jovem, lembra-te do teu Criador na tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos em qual dirás: não tenho nele prazer, ou não tenho nele contentamento. Então Salomão ali, na sua velhice, ele está fazendo esse alerta. Lembra-te do teu Criador, não deixa passar. Então Mateus tinha mais ou menos 35 ou 40 anos quando foi chamado. Talvez foi o primeiro evangelho, no ano 50 depois de Cristo, que foi escrito o evangelho de Mateus. Então
ele é um dos evangelhos sinóticos, né? Ou evangelhos parecidos, o evangelho na mesma ótica, que tem a mesma visão, escreveram mais ou menos as mesmas coisas. Agora, o livro de Lucas é interessante, ele trata deste mesmo assunto, mas em detalhe, né? Lucas parece ser mais detalhista quando vai tratar, quando vai escrever, até porque Lucas era médico. Aleluia. Então, na crucificação de Cristo, parece que Lucas também detalha mais ali, né, a questão dos ferimentos, porque ele é médico, ele olha numa visão médica, através da medicina. Então nós podemos observar alguns detalhes, mas é a mesma coisa, né? Então Jesus, ele disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. A primeira coisa, tem bom ânimo. A Bíblia não registra quanto tempo aquele homem estava paralítico. Não tem dizendo nenhum dos 3 evangelhos, né? Exceto o livro de João, que não trata deste assunto. Mas os 3 evangelhos sinóticos, eles tratam deste assunto, mas não relatam quantos anos aquele homem sofria daquela enfermidade. Não se sabe se ele nasceu assim, se ele sofreu uma paralisia, mas sabe-se o quê? Que aquele homem estava profundamente desanimado. Talvez num estado de depressão, talvez num estado de angústia, né? Tanto tempo estou assim. E Jesus olhou a alma daquele homem. Ele olhou não somente o exterior. E Lucas relata mais detalhadamente que pegaram aquele homem, subiram pelo telhado e desceram até os pés de Cristo, porque a multidão era grande ali fora. Então eles tiveram que subir por cima do telhado e descer aquele homem até os pés de Cristo. E quando desceu aos pés de Jesus, Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus imediatamente perdoou aquele homem. Glória a Deus. Imediatamente sarou a alma daquele homem, porque ele estava ali enfermo emocionalmente também. Quantos de nós sofremos doenças emocionais, irmãos? Quantos estão na casa de Deus com feridas emocionais que precisam ser curados e sarados? Verdade. E só Jesus pode fazer isso. Verdade. Então, ânimo significa o quê? Ter esperança. O que é que ele disse? Meu filho, tenha esperança. Tenha bom ânimo. Não perde a sua fé. Isso é dizer, tenha ânimo. Viver com alegria. Viva com alegria. Tudo isso significa a palavra tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Então Jesus perdoou aquele homem imediatamente. E alguns escribas e fariseus, eles diziam entre si, nos seus corações, nos seus pensamentos, né? Quem é este para perdoar pecados? O que a Bíblia relata? E Jesus, conhecendo o pensamento